Paz e graça a todos. Quero louvar ao Senhor nesta manhã de culto, de adoração. Chegou o momento de ouvirmos a palavra do Senhor, meditarmos nas Sagradas Escrituras. Eu gostaria de pedir por gentileza que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo número 9. Nós iremos meditar hoje nos versos 32 ao 43. Atos capítulo 9, os versos 32 ao 43, quantos acharam, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado no quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nos encontramos diante da Tua palavra. Te pedimos, Senhor, fala conosco através dela. Que a Tua graça venha me capacitar a expor a Tua palavra de maneira fiel, coerente e clara. E que esta mesma graça venha capacitar o Teu povo a entender, Deus, a absorver e a se deixar moldar as suas vidas pela Tua palavra. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja é capacitada pelo Espírito Santo a continuar realizando as obras de Jesus, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho e se convertam ao Senhor. É o Espírito Santo quem capacita a igreja para continuar realizando, operando as mesmas obras de Jesus, a fim de que cada vez mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho e se convertam ao Senhor. Em Êxodo capítulo 3 e 4 está registrado o episódio em que Deus chama Moisés como seu representante e o envia ao povo de Israel a fim de libertá-los dos egípcios. Porém, diante dessa missão de Deus dada a Moisés, ele teme que o povo não acredite que foi o grande
Deus que o enviou até eles para os libertar. Então Moisés expõe isso diante de Deus, ou seja, o medo dos israelitas não acreditarem que foi Deus quem o enviou para libertá-los. Ele expõe isso diante de Deus. Então, o texto diz que Deus concede a Moisés a capacidade de operar alguns sinais miraculosos diante das autoridades de Israel. Primeiro, Deus concedeu a habilidade a Moisés para transformar uma vara em serpente e depois transformá-la novamente em vara. Segundo, Deus deu a capacidade a Moisés de fazer com que sua mão ficasse leprosa e depois ficasse curada novamente. E em terceiro lugar, o terceiro sinal miraculoso que Deus concede a capacidade de Moisés realizar é de derramar água do Nilo, do rio Nilo, no chão, em terra, e essa água ser transformada em sangue. Tudo isso, queridos, para que os israelitas não tivessem dúvida que foi Yahvé, que foi Deus de Israel que enviou Moisés a eles. Então o texto diz assim, em Êxodo 4, 29 a 31. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas. E Arão lhes contou tudo que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou sinais diante do povo e eles creram. Então, a partir dos sinais que Moisés realizou no meio do povo, das autoridades de Israel, eles creram que foi Deus que havia enviado Moisés. Queridos, nesse texto aqui de Atos, nós vemos mais uma vez Pedro exercendo o seu ministério como apóstolo. E a palavra apóstolo significa um representante que foi enviado. Pedro é um dos representantes de Jesus, operando os sinais que Jesus operou, operando os mesmos sinais que Jesus havia operado quando esteve nesse mundo, e proclamando o Evangelho. E assim como fez com Moisés, Deus confirma a mensagem de Pedro como verdadeira através dos milagres e maravilhas. Lucas divide essa história aqui em duas partes, tá? Primeiro ele vai relatar como Deus operou grandes coisas através de Pedro em uma cidade chamada Lida. Depois, Lucas vai relatar como Deus fez ainda coisas maiores através de Pedro, em uma cidade chamada Jope. Vamos ver essa história então em duas partes. Em primeiro lugar, nós vamos ver que Deus concede restauração física e espiritual em Lida. A gente vai ver isso nos versos 32 a 35. Deus concede restauração tanto física como espiritual naquela cidade chamada Lida. Agora é importante a gente lembrar aqui que Lucas havia interrompido o seu relato sobre as atividades dos apóstolos a fim de relatar sobre o ministério de Filipe e após isso relatar a conversão e o chamado de Saulo. Agora ele vai retomar a sua narrativa sobre o ministério do apóstolo Pedro na região da Judéia. E nos versos 32 a 34 Lucas diz assim: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se, arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Queridos, aqui nos é dito por Lucas
que em suas viagens missionárias e de visita aos cristãos, Pedro vai até uma cidade na região da Judéia chamada Lida. Essa cidade ficava a cerca de uns 40 quilômetros a noroeste de Jerusalém. E Lucas nos informa que nessa cidade havia santos, ou seja, discípulos de Jesus. Isso por causa de dois motivos. Primeiro, após o assassinato, o martírio de Estevão, os cristãos foram dispersos por toda a região da Judéia e Samaria. Isso aqui a gente já viu. Então, este é o primeiro motivo de haver santos na cidade de Lida. O segundo motivo, que é algo também importante, é que Lucas, no capítulo 8, verso 40, disse que Filipe, após ter pregado o evangelho ao eunuco em um deserto ao sul de Jerusalém, Lucas diz que depois de ter pregado e batizado o eunuco, ele pregou o evangelho em todas as cidades até chegar à cidade de Cesareia. E tanto a cidade de Lida como a cidade de Jope ficavam entre o caminho de Filipe, onde ele estava, onde ele batizou o eunuco, até a cidade de Cesareia. Então a gente pode entender que Filipe passou pela cidade de Lida e pela cidade de Jope, que a gente vai ver na segunda parte desse texto, pregando o evangelho. Então, por esses motivos, haviam discípulos de Jesus ali naquela cidade. De qualquer forma, queridos, é mais provável que aqui se trate de cristãos judeus, certo? É mais provável que aqui não se trate, esses santos aqui, ao qual Lucas se refere, não sejam ainda cristãos gentios, mas cristãos judeus. E Lucas, ele retoma seu relato sobre o ministério de curas e milagres de Pedro, que desde o capítulo 5, ele não havia falado mais. Desde o capítulo 5, Lucas não relata milagres e maravilhas realizados por Pedro. Isso não quer dizer que Pedro não estivesse realizando milagres. Lucas só não quis registrar. E agora ele retoma o seu relato sobre os milagres operados por Pedro. E aqui nesse texto, nesses versos que nós lemos, vemos como Pedro cura um paralítico por nome Enéas, pelo poder do nome de Jesus. Agora, irmãos, o relato desse milagre e das palavras de Pedro são muito semelhantes a episódios onde Jesus também curou paralíticos. Por exemplo, o paralítico que foi descido pelos amigos do teto, em Lucas capítulo 5, e o paralítico que estava à beira do tanque de Betesda, em João capítulo 5. Se você perceber, tanto o milagre como as palavras de Pedro, até o levanta-se, tome a sua cama e ande, são muito semelhantes às palavras e ao milagre que Jesus realiza, que é nos relatado nos evangelhos. E essa relação aqui não é coincidência, tá? Isso aqui é importante. Não é coincidência. Lucas não está registrando isso aqui por coincidência. Lucas está mostrando que Jesus continua operando por meio dos apóstolos. Lucas está mostrando que Jesus continua realizando milagres por meio dos apóstolos. E no verso 35, Lucas vai registrar o resultado desse milagre realizado por Pedro. Verso 35. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram, ou seja, o paralítico foi curado, e se converteram ao Senhor. Queridos, tal cura operada por Pedro em nome de Jesus, trazendo restauração física a Enéas, também proporcionou uma restauração espiritual por Deus no povo de Lida e no povo de uma região próxima chamada Sarona. Com a expressão que Lucas usa aqui, todos os que viviam, pode ser uma hipérbole, ou seja, uma linguagem exagerada para mostrar que muita gente se converteu
de Lida e da região de Sarona, que viram o paralítico curado, se converteram ao Senhor. E apesar de Lucas não ser explícito, a pergunta que fica é: como essas pessoas ficaram sabendo quem era o Senhor Jesus? Porque se elas se converteram ao Senhor, a pergunta que nos fica é: como é que eles souberam quem era o Senhor? Então, por mais que Lucas não nos diga explicitamente, com certeza os cristãos dali e provavelmente o próprio apóstolo Pedro pregaram o Evangelho. Lembrando que em Atos os milagres servem como sinais que atraem as pessoas para ouvir o Evangelho. E dessa vez não foi diferente. O milagre aconteceu, as pessoas ficaram admiradas, foram atraídas e elas ouviram o Evangelho, conheceram ao Senhor Jesus, creram nele e se converteram. Queridos, agora o que a gente pode aprender com este primeiro ponto? Em primeiro lugar, muitas vezes achamos que esses milagres e curas só aconteceram naquela época e não acontecem hoje. Também às vezes se é dito que curas e maravilhas só aconteciam por meio de pessoas especiais como os apóstolos. E isso já cai por terra no próprio Atos, porque a gente viu que tanto Filipe como Estevão operavam milagres e maravilhas, e eles não eram apóstolos. Provavelmente eles eram diáconos, e eles operavam também maravilhas. Então, esses sinais não acompanhavam apenas os apóstolos. Não era uma classe especial que era dotada para realizar. E outra coisa, em nenhum texto das Escrituras, nem nesse texto, em nenhum outro, nos afirmam, nos dá qualquer fundamento para afirmarmos que esses milagres só aconteciam naquela época e não acontecem mais hoje. Que Deus não pode usar mais alguém com dons de cura, de milagres. Em nenhum texto das Escrituras vai nos dizer que hoje ninguém é mais usado, que Deus não pode usar ninguém, que esses milagres não mais acontecem. Não há fundamento para isso, queridos. Não há fundamento. Não há qualquer texto que nos afirme isso. Deus continua se importando com os nossos sofrimentos, inclusive aqueles ligados às enfermidades. Porque muitas vezes a gente na igreja fala que Deus se importa com a nossa dor interna, com a nossa tristeza, com a nossa salvação, e tudo isso é verdade. E muitas vezes a gente acha que Deus não está nem aí para nossas enfermidades, que o corpo Deus não liga. É uma ideia platônica, um dualismo que a gente faz de corpo e espírito, como se espírito fosse mais importante que corpo. E isso não tem fundamento nas Escrituras. Deus continua se importando com os nossos sofrimentos, inclusive com as enfermidades. Inclusive com as enfermidades físicas, e nós vemos isso nesse texto, e isso também se aplica a nós. Agora, importante, é verdade que não há nenhuma promessa bíblica que todo cristão será curado de toda enfermidade. Também não há. Não há nenhuma promessa nas Escrituras que todas as vezes que a gente fica enfermo, que todo crente que adquirir a doença, Deus vai curar. Não é essa a promessa. Não é essa a promessa. Infelizmente, queridos, vivemos em um mundo caído, que é marcado pela miséria e pelo sofrimento, e os cristãos não estão livres disso. Mas atenção, Deus pode nos curar e restaurar a nossa saúde e a de quem amamos, e Ele muitas vezes faz isso. Deus pode, e muitas vezes Ele faz. Eu tenho certeza que se a gente conversar aqui, muita gente terá testemunho de milagres, de curas que Deus realizou. Ele continua curando, realizando milagres. Ele continua, queridos. Lutero disse assim: os milagres são registrados para nós, os escolhidos. Somos edificados quando aprendemos com eles e cremos por meio deles que em Cristo temos um Senhor gracioso
gracioso, manso, amoroso e beneficente, capaz de nos ajudar e sabe como fazê-lo. Aleluia. E outra coisa, queridos, Deus também pode usar servos seus, inclusive a nós, para orar pelos enfermos e eles serem curados. Portanto, irmãos, não é errado orarmos ao Senhor, clamando por uma cura, ou sobre nós, ou sobre outras pessoas. Errado é achar que Deus tem a obrigação de fazer isso. É isso que é errado. Achar que Deus tem alguma obrigação do que a gente deu dízimo, do que a gente fez uma campanha, do que a gente fez um jejum, do que a gente fez uma oração. Agora Deus é obrigado. Não! Agora, por outro lado, não há erro nenhum. Pelo contrário, a Bíblia nos encoraja a orarmos ao Senhor, pedindo que Ele nos traga alívio, cura, restauração. Algumas vezes Ele vai responder com sim, outras vezes Ele vai responder com não. Mas isso não nos impede de orar. Em segundo lugar, queridos, quando Deus nos usa em atividades sobrenaturais, isso aqui é importante também, e Ele nos concede dons, não é para que as pessoas se voltem para nós, e sim para o Senhor. É por isso que os milagres podem até atrair as pessoas, mas é necessário que elas ouçam o Evangelho, a fim de que creiam e sejam salvas. Amém. Portanto, irmãos, igrejas onde líderes buscam realizar milagres e não ensinam o Evangelho se tornaram apenas uma casa de espetáculo, onde se propaga a realização de milagres. Aqui tem milagre, aqui tem cura, o fulano de tal cura toda enfermidade, e lá não é pregado o Evangelho. Se tornou uma casa de espetáculos e não uma igreja de Cristo, onde há a pregação do Evangelho. Porque fazem as pessoas voltarem-se para os líderes e não para Cristo. E não para Cristo. Queridos, e essa é a diferença entre Simão, o mago, lembra que a gente viu aqui no capítulo 8? Ele fazia sinais e as pessoas da cidade de Samaria viam os milagres de Simão, o mago, e diziam que este homem é o grande poder. Essa é a diferença de Simão, mago, para Simão Pedro, que realizava também milagres, mas as pessoas se voltavam para o Senhor. As pessoas não se voltavam para Pedro, este é o grande poder. Não, se voltavam para o Senhor. Por quê? Porque quando eles iam a Pedro, eles ouviam o Evangelho de Jesus Cristo. E é isso que nós devemos fazer, queridos. Quando Deus nos usar, é para que o seu nome seja glorificado e ele seja conhecido, não o nosso nome. Amém? Agora, queridos, em terceiro lugar, precisamos lembrar também que em Atos, no livro de Atos, as curas e os milagres são sinais de que o testemunho dos cristãos é verdadeiro. Eles testificam o testemunho dos cristãos e servem também como oportunidade de pregar o Evangelho. Ou seja, esses milagres nos mostram que Deus não abandonou o mundo em seu estado de miséria, que Ele interviu na história, que Ele manifestou o seu reino através da morte e ressurreição de Jesus, nos trazendo salvação, libertação e restauração. E o que nós vemos nas Escrituras, irmãos, é que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ou seja, apesar de ainda experimentarmos as doenças desse mundo, elas têm prazo de validade. E quando Deus nos der novos corpos, as enfermidades não mais nos atingirão. Você acredita nisso? Glorifica ao Senhor. Glória a Deus. Elas não mais nos atingirão, porque Jesus já tratou de vencê-las. Isaías 53 diz:
que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E enfermidades ali não é pecados, tá? Porque ele fala de pecado também. É doenças mesmo. E quando Mateus está relatando os milagres de cura realizados por Jesus, ele pega esse versículo e diz: isso é para que se cumpra a Escritura. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E eu sei que nós experimentamos ainda doenças, mas ela tem prazo de validade para acabar. Jesus já venceu. E Ele vai nos dar novos corpos. E esses corpos não serão sujeitos mais a doenças. Amém? Segundo lugar, queridos, o texto vai nos mostrar agora que Deus concede vida física e eterna em Job. A gente vai ver isso nos versos 36 ao 43. Lucas agora vai descrever a segunda parte dessa história. Ele vai relatar mais um grande milagre que foi operado por Pedro em uma cidade próxima de Lida. E nos versos 36 a 38 Lucas diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabitá, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado no quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhes: não se demore em vir até nós. A cidade de Jope, queridos, era o principal porto marítimo da região da Judeia e ficava a cerca de 15 quilômetros da cidade de Lida, onde Pedro estava. E Lucas então nos apresenta uma discípula uma discípula de Jesus, que vivia na cidade de Jope e que se chamava Tabitá. É o grego, é o nome em aramaico, e Lucas traduz esse nome para o grego, que era o nome Dorcas, e ambos os nomes significavam gazela. Tanto Tabitá em aramaico como Dorcas em grego significavam gazela. E Lucas, ele dá boas referências dessa mulher, nos informando que ela era muito bondosa e caridosa. Ao que tudo indica, essa mulher era abastada, tinha condições financeiras, e ela usava isso para ajudar os necessitados. Entretanto, queridos, Lucas também nos diz que ela adquiriu uma enfermidade que a levou à morte. E isso aconteceu justamente na época que Pedro estava ali perto na cidade de Lida. E, abrindo parênteses aqui, isso nos mostra que o fato de alguém ser discípulo de Jesus e praticante de boas obras não significa que o sofrimento e coisas ruins não podem lhe atingir. Dorcas, ou Tabitá, era discípula, crente, praticava boas obras, mas isso não impediu que ela adquirisse uma doença e morresse. Queridos, o fato de ter lavado o corpo de Tabitá nos indica que provavelmente esses cristãos ali também eram judeus, pois isso era um costume judaico de tratar com os corpos antes de eles serem sepultados. Então nos é revelado por Lucas o porquê ele está contando essa história e apresentando Tabitá. Porque até então a gente fica: por que Lucas está apresentando, né? Fazendo todo esse arrodeio, contando essa história, apresentando Tabitá, dizendo que ela morreu, ficou enferma e morreu. Por quê? E ele nos dá a razão. Havia mais cristãos em Jope, e estes enviaram 2 pessoas até a cidade de Lida, a fim de pedir que Pedro fosse até eles o mais rápido possível. Mas para qual propósito, queridos, eles chamaram Pedro? Não parece, isso aqui é importante, tá? Presta sua atenção. Não parece que mandaram chamar Pedro para que ele orasse por Tabitá e a ressuscitasse. Eu sei que, de primeiro momento, a gente lendo o texto, depois a gente vê o milagre que a gente vai tratar aqui, eu sei que parece que eles souberam que Pedro estava em Lida e mandaram chamar para que ele orasse por Tabitá e ela ressuscitasse. Porém, não parece que esse seja o caso. Primeiro, porque os judeus não viam a morte com estranheza. Em primeiro lugar, a morte era absolutamente natural para eles. Então eles não se revoltavam: Tabitá morreu,
no entendimento judaico. E em segundo lugar, se fosse o caso de Tabitá ainda estar enferma, era bem possível que chamassem Pedro para curá-la, porque é provável que eles ficaram sabendo da cura de Enéas. Então, se ela estivesse enferma ainda, eu concordaria. Chamaram Pedro para orar por ela e que ela fosse curada. Agora, queridos, uma cura é bem diferente de uma ressurreição. E a gente vê isso com o próprio Jesus no episódio de Lázaro. Quando ele chega em Betânia, o que as duas irmãs falam para Jesus? Ei, glória a Deus, o Senhor chegou, vai ressuscitar o meu irmão. Ainda bem que o Senhor chegou. Não. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque elas chamaram Jesus para curar Lázaro. Só que quando ele morreu, elas não tinham nenhuma esperança que Jesus podia ressuscitar. Elas não esperavam isso. Então, parece que a mesma coisa acontece aqui. Então, fica a pergunta ainda: por que cargas d'água chamaram Pedro até a cidade de Jope? É provável, querido, é muito mais provável que mandaram chamar Pedro com o objetivo dele trazer uma palavra de conforto a eles. Se fosse hoje, a gente falaria: chamaram o pastor para ministrar o culto fúnebre. Trazer uma palavra de encorajamento, de consolo. E nos versos 39 a 41, Lucas diz assim: Pedro foi com eles, e quando chegou, ou seja, em Jope, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabitá, levante-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Aleluia. Queridos, Lucas agora nos diz que Pedro aceita o convite, vai para a cidade de Jope e entra na casa onde o corpo de Tabitá estava. Lá, Lucas nos diz que havia várias pessoas lamentando a sua morte. Dentre essas pessoas, algumas viúvas que muito possivelmente eram ajudadas por Tabitá enquanto ela estava viva. E assim, queridos, Lucas relata o milagre mais impressionante operado pelos apóstolos até então: uma ressurreição. Eu sei que até aqui os apóstolos já operaram vários milagres impressionantes, mas até então nenhum igual a esse. Jesus sim, mas os apóstolos ainda não. Uma ressurreição. Agora, queridos, claro que Pedro sabia que o poder de devolver a vida pertencia unicamente a Deus. E isso nos é mostrado no texto ao informar que Pedro ajoelhou-se e orou. Pedro sabia que o poder de devolver a vida pertencia a Deus. Então, Lucas nos diz que Pedro restitui a mulher aos que a amavam, inclusive os cristãos dali. E mais uma vez, queridos, esse milagre operado por Pedro se assemelha muito com a ressurreição da filha de Lázaro, operada por Jesus. Mateus 9, Marcos 5, Lucas 8. Lembra da história da ressurreição da filha de Lázaro? Esse milagre aqui se assemelha muito. É interessante, presta atenção, é interessante que no relato dos evangelhos, quando Jesus foi ressuscitar a filha de Lázaro, de Jairo, ele pediu que todos saíssem do quarto onde o corpo da menina estava, exceto os pais da menina, João, Tiago e, adivinhem, Pedro. E é o próprio Lucas que registra essa informação com mais detalhes e com mais ênfase, inclusive colocando o nome de Pedro primeiro. Ele diz: todos saíram exceto Pedro. Aí vem João, Tiago, os pais da menina. Lucas que dá uma ênfase aqui. Portanto, Jesus queria que Pedro estivesse lá, para que ele
E agora, queridos, Pedro sabe o que fazer em nome de Jesus, porque ele já viu Jesus fazendo. Glória a Deus. Ele sabe muito bem o que fazer. E outro ponto interessante é o seguinte: a frase do versículo 40, Tabitá, levante-se, a frase proclamada por Pedro. Em aramaico, que era a língua que os judeus falavam naquela época, essa frase ficaria assim: Tabitá, cumi. Tabitá, cumi. Ou seja, Tabitá, levante-se. E o incrível é que as palavras de Jesus à filha de Lázaro, em aramaico, foi Tabitá, cumi. Ou seja, há uma diferença aqui de uma letra. Tabitá, cumi significa, Marcos traduz essa frase como menina, levante-se. Jesus com a filha de Lázaro, de Jairo. E agora, as palavras de Pedro em aramaico provavelmente foi Tabitá, cumi. Queridos, pode ser apenas uma coincidência, mas fato é que Pedro está continuando a realizar os milagres operados por Jesus no poder do Espírito. E nos versos 42 e 43, Lucas vai encerrar esse texto, essa sessão, nos revelando, nos mostrando novamente o resultado desse milagre. Versos 42 e 43. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Irmãos, mais uma vez, aquele grande sinal fez com que muita gente fosse atraída, ouvisse o Evangelho e cresce em Jesus. Esse é o ponto principal de Lucas, tá? Esse é o ponto principal de Lucas nessa história. Ele quer enfatizar, ele quer mostrar como os milagres estavam abrindo a oportunidade de dar testemunho de Jesus. E assim como muitos se convertiram através disso. Então Lucas finaliza essa sessão dizendo que Pedro permaneceu na cidade de Jope alguns dias, na casa de um homem que era seu xará, Simão. E esse Simão, ele é identificado por Lucas como um homem que trabalhava com couro de animais. Agora, queridos, esse texto também serve como preparação. Isso aqui é importante. Esse texto também serve como preparação para o que vem a seguir, onde um centurião romano ouvirá o Evangelho através de Pedro, e tanto ele como a sua família vão se converter ao Senhor. Mais uma vez, queridos, Deus está planejando tudo isso, que parece coincidência, né? Mas Deus está planejando tudo isso para que o Evangelho fosse mais longe e alcançasse mais pessoas. Amém? Agora, irmãos, o que a gente pode aprender com esse segundo ponto? Em primeiro lugar, ao conceder vida física àquela mulher, Deus também trouxe vida eterna às pessoas daquela cidade, porque muita gente creu no Senhor. Deus também operou assim em nossas vidas, queridos. Nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Aleluia. E o objetivo de Deus no mundo é justamente trazer vida aonde só opera a morte. Portanto, o que cabe a nós fazer é anunciarmos o Evangelho, pois só assim os mortos poderão receber vida eterna. Só mediante o Evangelho, só ao ouvir e crer no Evangelho, que os mortos receberão vida eterna. É por isso que a gente precisa pregar o Evangelho. Em segundo lugar, queridos, é interessante que os milagres operados por Pedro, através da autoridade do nome de Jesus, levaram muita gente a crer no Senhor, não a ficar admirados com Pedro. Você percebe isso? Pedro está realizando milagres impressionantes, uma ressurreição. Gente, vocês já pensaram? A gente está aqui, num culto fúnebre, está o corpo no caixão,
De repente o pastor chega, ora, e esse corpo levanta. Eu tenho certeza que não ficava um aqui. Talvez o pastor, porque você está orando, aquele crê que Deus recita. Mas não ficava um, meu amigo. Porque é algo extraordinário. Agora, tudo isso que era operado por Pedro no nome de Jesus, não fazia com que as pessoas ficassem admiradas com ele. Agora, queridos, hoje em dia, muitos supostos milagres são feitos para que as pessoas fiquem encantadas com líderes ou denominações. Porém, se algum milagre ou sinal é usado para promoção pessoal, deve ser duramente confrontado e rejeitado por nós. Porque nenhum milagre deve servir como promoção pessoal, para que as pessoas fiquem admiradas por líderes supostamente espirituais. Tudo isso é para que as pessoas sejam atraídas ao Senhor, vejam o poder de Deus. Amém? Terceiro lugar, queridos, nós vemos nesse texto que Deus tem poder sobre a vida. Ele dá, Ele tira e Ele devolve a vida. Esse é o Deus ao qual nós servimos. A morte para nós é invencível. Quem pode lutar contra a morte aqui? Ela é uma inimiga que ainda opera em nós, nos causando dor e sofrimento quando leva os nossos familiares. Todavia, queridos, a morte não é invencível para Deus. Ela não é imbatível para nosso Deus. E Pedro, se referindo a Jesus em Atos, capítulo 2, versos 23 e 24, disse assim aos judeus: este homem, ou seja, Jesus, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aleluia, glória a Deus. Queridos, e através da morte e ressurreição de Jesus, Jesus venceu o poder da morte. Ela já está vencida. Falando sobre Cristo, Agostinho disse, Santo Agostinho disse que ressuscitar é maior prova de poder sobre a morte do que evitar a morte vivendo. Ele está dizendo que Jesus demonstrou mais poder sobre a morte ao ressuscitar do que se ele vivesse evitando a morte. Esse é o Deus que servimos. E a promessa para nós é esta, queridos: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Disse Pedro em 1 Coríntios 6,14. O mesmo Deus que ressuscitou ao seu Filho também nos ressuscitará no último dia, porque a morte não é imbatível diante de Deus. Sim, queridos, a morte ainda causa muita dor, mas ela não tem a última palavra. Deus pode devolver a vida ainda hoje, e sobretudo nos novos céus e nova terra que nos aguardam, a morte não achará lugar. Não haverá lugar para a morte lá. A morte será para sempre aniquilada, exterminada, porque Jesus já nos garantiu isso com a sua ressurreição. Aleluia, glória a Deus. É por isso que, se você nega a ressurreição de Cristo, meu irmão, você nega absolutamente tudo. Estou falando isso porque de vez em quando aparece a polêmica na internet. Esses dias apareceu um pastor, desses que são levados para programações da Globo, falou lá de ressurreição de Jesus. É uma ideia antiga, né? A ressurreição foi da esperança no coração dos discípulos, ou seja, nega a ressurreição literal de Jesus. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: se você negar a ressurreição literal de Jesus, não há nada, não sobra nada, não sobra salvação, não sobra perdão de pecados, não há cristianismo,
não é evangelho. Deus é mentiroso, porque ele disse que fez ressurgir o seu filho e não ressurgiu. Não sobra absolutamente nada. Nós estamos fundamentados e a nossa esperança está na ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, está vivo e voltará para nos dar novos corpos e para nos ressuscitar. E quando Ele fizer isso, a morte jamais nos atingirá novamente. Glória a Deus. Amém. Queridos, para a gente concluir, o mundo precisa identificar em nós os feitos e as obras de Jesus, irmãos. O Espírito Santo nos concede dons para a realização de coisas sobrenaturais, mas independente de milagres ocorrerem ou não através de nós, queridos, todos nós somos chamados a agir como Cristo, a andar como Ele e a dar testemunho dele. Não importa qual seja o nosso dom, capacidade, habilidade ou função na igreja, nosso papel é usar tudo que Deus nos concede para que o seu Filho seja cada vez mais conhecido. E a partir do capítulo seguinte, a missão aos gentios começa a tomar proporções maiores. E através dos cristãos, o Evangelho é cada vez mais proclamado a povos não judeus. E a graça de Deus continuará salvando muita gente. Aleluia. Amém. Se coloque de pé, por gentileza. Vamos orar.